Mãe intitulada tira a vida de seu filho e arruína a carreira de minha cunhada. Em primeiro lugar, é uma história longa e horrível, então peço desculpas antecipadamente. Isso aconteceu em agosto de 2017 e envolve 2 processos judiciais longos, um dos quais durou 1 ano e meio e outro por quase 2 anos. Não estou diretamente envolvido nisso, como aconteceu com minha cunhada. Em 2017, minha cunhada estava no último ano da escola de enfermagem. Ela foi obrigada a estagiar como enfermeira estagiária por 6 meses. Ela escolheu ingressar em uma escola particular para o estágio. Era uma daquelas escolas particulares internacionais frequentadas por filhos de pais ultra-ricos. Parte 1. Incidente. 15 de agosto é o dia da independência da Índia e houve uma comemoração na escola. Foi a cerimônia habitual com a marcha da bandeira dos alunos e da banda estudantil, algumas peças de teatro dos alunos retratando eventos do movimento de liberdade, alguma exposição cultural organizada por cada classe, barracas de comida e jogos pelo professor etc. Foram premiados 3 espetáculos de classe, peças teatrais e exposição cultural, e alunos selecionados receberam um certificado de excelência por espetáculos excepcionais. No começo estava tudo normal, mas um aluno desmaiou durante o desfile e foi levado ao consultório médico. O médico o examinou e descobriu que ele estava com febre moderada, ele também estava ligeiramente desidratado. Aí o médico deu uns remédios para ele, pediu para minha cunhada dar um copo de água com glicose para ele. Ele repreendeu o garoto por participar do desfile enquanto estava com febre e escreveu um bilhete dispensando de qualquer outra atividade. Ele então perguntou ao garoto se seus pais estavam presentes, e o garoto disse que sua mãe estava lá. Então o médico disse que ele poderia ir para casa se quisesse ou poderia sentar-se na sombra com sua mãe para assistir ao resto da cerimônia. O garoto perguntou se ele poderia ficar ali descansando um pouco, então o médico disse que ele poderia usar uma das camas para tirar uma soneca. Como não havia mais nada para fazer no escritório, o doutor pediu licença para ir comer alguma coisa no reservado, deixando minha cunhada e um zelador no escritório. Quase 5 minutos depois, a mãe entrou no escritório e foi diretamente ver o filho. Minha cunhada tentou dizer a ela que a criança estava com febre tirando uma soneca, mas a mãe a ignorou. Ela sacudiu o garoto e perguntou como ele estava se sentindo. O garoto disse, tudo bem. A mãe disse, ótimo. Agora levanta, você tem que se arrumar para brincar querido, todo mundo já está vestido. Minha cunhada novamente tentou explicar, ele está com febre, ele quer descansar. A mãe respondeu, vó, tudo bem, ele está bem, não está, querido? O garoto apenas olhou para minha cunhada e ela disse que o médico o dispensou de outras atividades. Seria melhor se você o levasse para casa e o deixasse descansar. A mãe disse, é apenas uma brincadeira, tenho certeza que meu querido pode lidar com isso. Ele é um homem durão. Não é mesmo, querido? Minha cunhada tentou novamente se seria melhor para ele apenas descansar, ele ainda está com febre. E aquela mãe enlouquecida, ela gritou na cara da minha cunhada avó. Você sabe o que é melhor para ele? Eu sou a mãe dele, eu sei o que é melhor para ele. Como você ousa? Meu filho é o melhor da classe dele, ele está desempenhando o papel mais importante da peça. Ele é o melhor. Se ele não participar da peça, não receberá o certificado de excelência. Ele precisa ficar no topo de tudo ou então ele tornou-se motivo de chacota, então não se atreva a me dizer o que é melhor para ele? O garoto, vendo sua mãe enlouquecer, levantou-se e disse à minha cunhada com um sorriso, está tudo bem, estou bem. Obrigado por cuidar de mim. Chocada e atordoada, ela só conseguiu dizer, deixe-me chamar o médico. A mãe respondeu, eu venho de uma família de médicos. Meu pai é diretor de um conhecido hospital particular, você não é qualificada nem para trabalhar em um hospital, uf. Ela agarrou o braço de seu filho e marchou para longe. Minha cunhada ligou para o médico, que disse, bem, é o filho dela, o que podemos fazer? Fizemos a nossa parte. Cerca de 1 hora depois, o mesmo garoto foi levado às pressas novamente, pois desmaiou novamente durante a peça. O médico o examinou, deu-lhe uma injeção e pediu que fosse transferido para um hospital imediatamente, pois o garoto estava inconsciente e não respondia. Uma ambulância foi chamada e a criança foi levado para o hospital. O dia terminou sem nenhum outro incidente. 2 dias depois, a escola soube que o garoto havia falecido no hospital. Minha cunhada ficou perturbada ao ouvir a notícia. Ela continuou chorando pelo resto do dia. Ela continuou dizendo como a culpa era dela e como ela poderia ter evitado se tivesse se mantido firme. Como o garoto sorriu para ela e agradeceu por cuidar dele. Dissemos a ela que não era culpa dela e a consolamos com o melhor de nossas habilidades.
Até a professora da escola de enfermagem veio e tentou fazer com que ela se sentisse melhor. Cerca de uma semana depois, ela foi informada de que a escola estava abrindo um inquérito e uma comissão de inquérito vai investigar o assunto e que ela será chamada para entrevista. O médico assegurou-lhe que era apenas uma formalidade para a escola cobrir todas as bases, e ela não precisava se preocupar com isso. Em sua entrevista, ela contou tudo o que aconteceu. Ela então foi questionada porque ela achava que era sua culpa, como ela disse à professora da criança em seu ataque de choro. Ela explicou que na época estava dominada pelas emoções e pensou que poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Ela foi questionada se havia alguém que corroborasse sua história e ela nomeou o zelador que estava presente no escritório no momento. Ela foi então informada de que foi colocada em suspensão até que o inquérito seja concluído. Quando ela voltou para pegar suas coisas no escritório, o médico mais uma vez garantiu que não havia nada com que se preocupar, ele garantiria que nenhum mal lhe acontecesse. Poucos dias depois, ela recebeu uma carta da escola informando que concluíram a investigação e a consideraram culpada de negligência e, portanto, seu contrato foi rescindido. Ela ligou para o supervisor da escola que a informou que sua história não correspondia à história contada pelo médico e pelo zelador, portanto não havia nada que pudesse ser feito. A rescisão do contrato fez com que ela não pudesse concluir o período final a tempo, então ela apresentou o pedido de prorrogação à escola de enfermagem. Ela pensou que tinha acabado, mas cara, que bomba caiu sobre nós. Parte 2, o problema legal. Alguns dias depois, 2 policiais bateram na porta do meu sogro e pediram para falar com minha cunhada. Eles os informaram que a família do garoto entrou com um boletim de ocorrência contra minha cunhada. Eles a acusaram de causar a morte do garoto. Eles perguntaram se podem interrogá-la, mas meu sogro negou e disse que só podem interrogá-la na presença de um advogado. Então o policial pediu que ela fosse à delegacia no dia seguinte para o interrogatório. Chamamos o advogado imediatamente, que a princípio ligou para a polícia e pediu que fosse marcada uma data posterior para o interrogatório. Então ele nos disse para obter uma fiança antecipada o mais rápido possível, caso a polícia decidisse prendê-la, e assim fizemos. No interrogatório, o advogado falou na maior parte, ele forneceu-lhes a declaração por escrito da minha cunhada. A polícia fez suas perguntas e orientou minha cunhada a não deixar o estado sem informá-los primeiro, etc, etc. Mas alguns dias se passaram e ela recebeu uma intimação do tribunal porque o estado decidiu julgá-la pelo crime. O advogado sugeriu rastrear e falar com o zelador, já que ele era a única testemunha no caso. E assim fizemos. O zelador relutou em falar no começo, mas depois que minha cunhada implorou, ele nos disse que o médico disse a ele que se ele contasse a verdade, ele estaria admitindo o mesmo erro que a enfermeira cometeu e será demitido com certeza, e a única maneira de se salvar era contar a história que o doutor estava contando para ele. A história que o médico contou ao conselho de investigação da escola foi que o médico mantinha o garoto sob observação com a instrução estrita de que ele não seria liberado em nenhuma circunstância. E que minha cunhada liberou o garoto sem perguntar ou informar. Pedimos a ele que testemunhasse no tribunal, o que a princípio ele recusou, mas depois concordou com um pouco de persuasão. Assim que tivemos o zelador do nosso lado, o advogado também entrou com um processo de rescisão sem justa causa contra a escola, acusando o inquérito de ser parcial e tendencioso. Assim que a audiência começou, descobrimos que a mãe mentiu para o pai da criança. Ela nunca disse a ele que forçou o garoto a atuar na peça, em vez disso, disse que o garoto queria fazer seu papel. Ela também escondeu o fato de que a enfermeira se opôs e mostrou a ela o atestado do médico. A história dela era que a criança queria participar da brincadeira e quando ela perguntou para a enfermeira disse que estava tudo bem e que ele poderia fazer a parte dele. O caso durou 1 ano e meio. O zelador prestou seu depoimento, que a promotoria tentou desacreditar, dizendo que ele contou uma história diferente durante o inquérito escolar, portanto não era uma testemunha confiável. Mas o juiz recusou, observando que o médico tentou intimidá-lo e, por sua vez, perguntou à promotoria se investigavam a participação do médico no incidente sobre por que ele forçou o zelador a mentir e por que não estava presente durante o horário de trabalho. Quando a promotoria respondeu negativamente, o juiz pediu à polícia que abrisse um processo contra o médico da escola. Durante seu stand, minha cunhada ficou muito emocionada e começou a chorar ao contar os acontecimentos daquele dia inteiro. A única testemunha que a acusação tinha era a mãe da criança, que não conseguiu manter sua história correta durante o interrogatório. Finalmente, no julgamento, o tribunal decidiu a favor de minha cunhada, observando que a testemunha de acusação tinha grandes buracos em sua história, enquanto o réu forneceu um testemunho sólido. Ele também observou que, mesmo que se acreditasse na acusação, o réu sendo apenas uma enfermeira estagiária,
Não estava nem mesmo qualificada para liberar o aluno e, ao levar a criança embora sem a opinião expressa do médico, a responsabilidade das consequências recaiu sobre a mãe da criança. Ele também comentou sobre a má administração da escola. Por não ter uma enfermeira totalmente qualificada, eles estavam descumprindo as leis federais. Ele repreendeu a promotoria por ter uma visão de túnel e ir atrás da réu que era obviamente inocente e ela própria uma jovem vulnerável. Depois que o tribunal decidiu a nosso favor, a escola decidiu resolver o caso de rescisão injusta. Foi finalizado no mês passado e podemos finalmente deixar tudo para trás. No entanto, devido a todo o sofrimento emocional e trauma, minha cunhada decidiu abandonar a escola de enfermagem, encerrando assim seu sonho de ser enfermeira. Ela provavelmente ingressará em um curso de honra no próximo ano, mas agora ela ainda está preocupada com os pesadelos de ir para a cadeia e precisa de terapia para superar isso. A polícia abriu um novo processo contra o médico que foi dispensado da escola este ano. Ele também está sendo investigado pela Associação Médica do Estado por atos ilícitos. Se for considerado culpado, ele será impedido de praticar sua profissão. Não temos informações sobre a mãe com direito ou seu marido. Atualização. Não sei se essa é a forma correta de fazer isso, mas como tanta gente me mandou DM pedindo atualização, pelo post que fiz aqui há mais de um ano, estou postando aqui com todas as novas informações que tenho. O médico da escola foi preso e depois solto sob fiança. A polícia o acusou de causar morte por negligência, entre muitos outros. O caso está em andamento e não tenho conhecimento de seu paradeiro atual. A mãe com direito, a polícia não a acusou de causar a morte da criança. Ela, através de seu advogado, alegou que só permitiu que a criança participasse da brincadeira porque a criança disse que estava bem e queria fazer a parte dele. Ela alegou que não se lembra da enfermeira, objetando fortemente contra isso. Ao invés disso, ela acreditava que a enfermeira estava apenas sugerindo que a criança deveria ficar na cama. Ela então culpou a escola e o médico por negligenciar o bem-estar de seu filho. Ela também alegou que ficou cega de raiva e tristeza quando seu filho morreu e acusou injustamente a enfermeira, quando o médico era obviamente culpado. A polícia disse que mesmo que minha cunhada testemunhasse, eles não teriam o suficiente para provar que ela, por meio de suas ações, causou a morte de seu filho. A riqueza de sua família também pode ter desempenhado um papel nisso. O pai da criança, alguns meses após o término do caso, o pai da criança visitou meu sogro e expressou seu pesar pela forma como as coisas aconteceram e pediu desculpas por colocar minha cunhada em tudo. Ele queria falar com minha cunhada, mas ela não estava confortável em encará-lo, então ele saiu. Minha cunhada, li para ela todas as respostas positivas e o apoio que ela recebeu no tópico. Ela ficou emocionada e muito grata por todas as palavras gentis. Então, obrigado, Reddit. Mas, na verdade, no final, bastou uma pandemia global para reacender sua paixão por ajudar as pessoas. Assim que a situação da pandemia começou a piorar, ela começou a se arrepender de sua decisão de abandonar a escola de enfermagem. Ela disse que simplesmente não podia ficar em casa assistindo, enquanto seus amigos e mentores estão lutando na guerra contra a Covid. Ela queria fazer a parte dela e nós a incentivamos. Então ela contatou seu professor, que falou com as autoridades da escola e eles concordaram em deixá-la voltar ao curso, dadas suas circunstâncias únicas. Ela se ofereceu e atualmente está ajudando nos esforços de vacinação e não poderíamos estar mais felizes por ela. Ela ainda luta contra a ansiedade, mas está fazendo terapia para isso e, sinceramente, acho que estar de volta à área médica e ajudar as pessoas necessitadas fez maravilhas para sua autoestima e confiança. Tenha em mente que ela não está em um papel crítico no programa de vacinação, ela está apenas ajudando na manutenção de registros e papelada, mas ei, cada mão conta, certo? Edit, uma coisa que senti falta de incluir no post, até onde sabemos os pais da criança não estão mais morando juntos. A mãe intitulada está atualmente morando na casa de seu pai.